Bom dia Brasília, bom dia Brasil, bom dia Além Brasil. São 11 horas 45 minutos. Estamos ao vivo aqui do nosso estúdio de Brasília com mais um programa TV Sim de Condomínio. E hoje nós vamos abordar dois temas. O primeiro tema, que será o primeiro bloco, será sobre a NBR 16280. Para isso nós estamos recebendo aqui o senhor Iberê Pinheiro, diretor do IBAP, e o arquiteto Oswaldo Pontalti, arquiteto e professor Oswaldo Pontalti. Neste primeiro bloco nós vamos conversar um pouco sobre a NBR 16280. No segundo bloco nós vamos falar sobre segurança em condomínios. Quem vai estar aqui vai ser a presidente Deusuíte e o advogado Délcio Júnior. Bom dia aos dois, tudo bem? Eu vou começar a primeira pergunta com o senhor Iberê Pinheiro. Ele está aqui, nós recebemos a pergunta: uma simples reforma de piso em apartamentos necessita observar a NBR 16280? A questão que se refere a essa nova norma, a gente até salienta que seria importante fazer uma verificação do conjunto todo do prédio. Então, muitas vezes acha que pode ser muito peculiar, colocar um piso pode alterar efetivamente a estrutura do prédio. Depende de como já foram alteradas as outras unidades. Tem um caso clássico de 960 apartamentos. Se todos eles decidirem aumentar em 2 quilos, a gente vai ter 1 tonelada a mais de carga. Então, nesses casos é bom fazer uma checagem geral no prédio e que seja anotado através do condomínio cada alteração, cada coisa, para a gente poder ver no global se vai ou não afetar. Porque a questão é agir localmente, mas pensando globalmente. Essa sua observação foi muito importante. Se cada um fizer a reforma no mesmo período, é uma carga enorme no prédio, né, no edifício. Com certeza, com certeza. Eu vou fazer a pergunta agora para o arquiteto Oswaldo Pontalti. Quero fazer uma reforma para a troca de localização de minha lavanderia no meu apartamento. Como devo proceder à luz da NBR 16280? Bom, essa é uma pergunta interessante, porque a lavanderia, ela trata, além dos equipamentos que têm um certo peso, também nós estamos trabalhando com novas instalações hidráulicas e novas instalações de esgoto, além da parte elétrica. Quer dizer, você está trabalhando num segmento que, apesar do apartamento ser pequeno, ela tem um grande potencial de risco de alguma coisa dar errado. Fora o revestimento que você acaba substituindo ao retirar de um lado e colocar outro, né? Então, ela precisa sim ser avisada ao síndico, porque é uma reforma importante. Então, atendendo a nova norma, né, ela precisa ser avisada ao síndico. Ela precisa de uma análise da possibilidade dessa troca e também precisa de um projeto eficiente, eficaz, para que possa atender esta mudança. Às vezes não é possível fazer essa mudança. E não sendo possível, a tua reforma acaba sendo local e não de troca de espaço. Certo? E essa NBR, ela, vamos colocar assim, ela exige que tenha um laudo técnico quanto a essa reforma? Sim, tem que ter um laudo sobre essa questão. Feita por uma empresa especializada, por uma empresa, por um arquiteto com a respectiva, arquiteto ou engenheiro, com a respectiva anotação de responsabilidade técnica. E aí é salutar essa sua observação, professor, porque a questão de um simples desejo de mudança não significa que essa mudança possa ser feita. Verdade, Valdir. Essa é a principal observação, principal fator em que o interessado tem que se preocupar, né? O fato de querer fazer a mudança não necessariamente possa existir condições técnicas para fazê-lo. Ok, fazer a pergunta agora para o senhor Iberê Pinheiro, diretor do IBAP. Como pode ser, né? Qual pode ser a consequência na estrutura do prédio no tocante à individualização dos indôminos? A questão principal do impacto na estrutura é porque, além da peculiaridade de alvenarias estruturais, que a gente já até citou em outros programas, em outros contextos, onde a resistência do prédio efetivamente está delegada à alvenaria ou à etapa de vedação, né? Você tem
estruturas de concreto, como em Brasília você pode ter ali no Jardim Mangueiral, você tem a própria alvenaria estrutural. E isso, o que acontece? Na modificação, na instalação de um novo cano, é como se você, ao cortar a parede, você está cortando, na verdade, a sustentação da estrutura. Esse impacto pode ser bem significativo, porque a própria norma que recomenda isso, ela fala as posições, de quanto tempo pode ter interrupção, ou a linearidade do esforço como deve ser feito. O pior desses casos, quando a gente trata de alvenarias estruturais, é porque ela não comunica ao usuário a ruptura imediata, e que pode acontecer. Então há um colapso da estrutura, sim. A questão da modificação das instalações é um caso até clássico, quando a gente vai falar da descida de águas pluviais, por exemplo. Se cada apartamento mover a água pluvial para um lado, a hora da descida dos coletores que vem do telhado e desce, se você faz muitas curvas, o que vai acontecer é que a água não vai descer e as pessoas acabam que vão ter que alterar o telhado, alterar a movimentação de toda a estrutura, o que vai quebrar muito mais parede. Por isso que é bom checar os dois lados, não só a instalação hidráulica, mas também a estrutura do prédio, para ver como isso vai se comportar depois da instalação feita. Professor, seria interessante o condomínio realizar uma perícia preventiva para a verificação do impacto das obras já realizadas na estrutura do prédio? Uma ação, adotar essa decisão, fazer esse trabalho é importante, porque resguarda ao síndico, né, a sua responsabilidade. Quer dizer, uma vez feito este trabalho das alterações já executadas, ele tem um produto chamado as-built, que é o como construído, é o já edificado e as alterações feitas. Então existe aí um documento técnico, uma planta, um trabalho de um engenheiro e de um arquiteto que dá a real condição do atual estado do edifício. Certo? Então, se houve uma alteração em um apartamento só, se houve alteração em 2 ou 3 apartamentos, você tem um mapa, você tem uma situação já definida. Esse laudo, o que se chama laudo, é o como construído atual, o que dá uma segurança para o síndico no que diz respeito a futuras intervenções e, eventualmente, alguma intervenção feita equivocadamente ou sem uma condição técnica, sem responder a uma condição técnica de excelência. Nós estamos chegando ao final do nosso quadro aqui, antes do intervalo comercial. Eu gostaria de finalizar perguntando a cada um dos senhores qual a observação que o usuário, o condômino, teria que ter para essa NBR 16280. O que isso acrescentaria de uma observação maior em termos de conduta do condômino? O senhor pode responder primeiro, senhor Iberê. A questão principal é porque o edifício, as pessoas às vezes pensam na sua unidade e não no conjunto. E o que a gente vem salientando aqui, não só no curso que a gente está propondo, até através do síndico condomínio, é que as pessoas passem a olhar o conjunto. O prédio são todas as unidades agrupadas. Então, um fazer, 2 fazerem, às vezes não dá impacto, mas quando 80% dos moradores fizeram, o impacto passa a ser real e com risco a todo mundo. Já temos data para esse curso já? A gente está programado do dia 22 ao dia 25 de setembro. As inscrições estão ocorrendo através do próprio síndico condomínio. Nós agrupamos entidades como CREA, CAL, o IBAP, o próprio síndico condomínio, para que fizéssemos essa divulgação do trabalho e que, inclusive, os associados do síndico condomínio, a gente deu um desconto bem significativo, que é um cliente importante e que a gente quer tratar no maior respeito possível. Entra lá no site, vocês vão ter mais dados e com certeza vale a pena escutar e ter essa palestra. São 4 dias de aula e 15 horas de trabalho, ok? Professor Oswaldo Pontalti, a sua observação para o uso da NBR 16280? Quando criou-se a corresponsabilidade do síndico, ele é responsável por qualquer
pane, dano que possa ocorrer na alteração do projeto original, da construção original. Então, eu acredito que um laudo do status da obra, do como a obra está, como o edifício está, é uma questão importante. É preocupante muito os ar-condicionados de janela, por exemplo, em que não só pelo preço próprio, mas a movimentação dinâmica na fachada, muitas vezes mal apensados, mal colocados. Então, é uma questão importante isso, porque a queda desse equipamento, e mesmo o conjunto deles todos, que não estava previsto na sobrecarga de energia, você pode vir a ter problemas, e o síndico passa a ser corresponsável com essas questões. Então, um laudo técnico do status da obra, de como construído, laudos de todas as reformas que possam serem feitas, né, com troca de piso, qualquer que fosse a situação, isso já dá uma garantia ao síndico, né, na sua atividade. Essa é a recomendação que nós gostaríamos de passar e que vocês podem aproveitar no curso, né, tirando as dúvidas, com mais proximidade aí com os professores, com os instrutores desse curso. E lembrando que na próxima segunda-feira nós estaremos abordando de novo mais perguntas, mais temas sobre a questão da NBR 16280. Nós vamos fazer agora um breve intervalo comercial, agradecendo muito a presença aqui do Iberê Pinheiro, diretor do IBAP, e do professor Oswaldo Pontalti, que é arquiteto, né, sobre a questão da NBR 16280. Segue TV Síndico Condomínio, próximo bloco vamos falar sobre segurança no condomínio. Até lá. L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillée. Pare a mudança climática causada pelo homem. A solução são as energias renováveis. Depende também de você. A cada minuto, a Amazônia perde uma área igual a 2 campos de futebol.
pare a destruição da maior floresta tropical do planeta. Salve os mares e os oceanos da pesca ilegal e da poluição. O Greenpeace é uma organização global e independente. Agimos para proteger o meio ambiente E promover a paz. Neste ano, você fez parte dessa história. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada por apoiar o Greenpeace. O futuro do planeta está em suas mãos. Dando continuidade ao nosso programa TV Sim de Condomínio, abordaremos agora o tema segurança nos condomínios. De volta aqui ao nosso estúdio, a presidente Deusílte Assis e o nosso advogado Délcio Júnior. Eu vou começar rapidinho com o nosso advogado aqui. O Silvê Carvalho, ele pergunta se existe algum impedimento legal para se firmar contrato entre um condomínio e uma cooperativa de trabalhadores que ofereça serviços de segurança e portaria 24 horas. Existe algum impedimento legal? Existe. A nossa Convenção Coletiva de Trabalho estabelece claramente que a realização de serviços de portaria, manutenção e conservação não pode ser feita por empresas interpostas e aí leia-se cooperativa também. Então nós temos uma Convenção Coletiva de Trabalho que, de acordo com as decisões unânimes do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, não se pode fazer esse tipo de operação, porque nós estaríamos desvirtuando a contratação de empregados. E isto, para o DF, nos condomínios residenciais, não é lícito. Ok, presidente, o Márcio Mendes ele pergunta qual a responsabilidade do condomínio em casos de roubo de veículos. É uma pergunta bastante polêmica. Ela é polêmica, mas isso o síndico tem que observar a convenção do condomínio, né? A questão quando, por exemplo, o prédio que não tem garagem, aquela área é pública. Então, o trabalhador do condomínio, ele é responsável pelo edifício, pelas portarias. A área pública é pública. Então, o dono do veículo, ele tem que dar toda a segurança ao seu carro, com travas elétricas, deixar bem fechado, não deixar material dentro, que as pessoas que gostam de arrombar carro possam ver. Então, a responsabilidade não é do condomínio, é do próprio dono do veículo, proprietário. Isso no caso de áreas que não são áreas internas, ou seja, que não tem aquela garagem, alguma coisa assim. Mas ocorre também a mesma coisa na garagem. A responsabilidade é do proprietário, porque a convenção e regimento interno, até onde nós conhecemos, nenhuma dá essa responsabilidade ao condomínio, é do próprio proprietário do veículo. É claro que aquela garagem está ali com seus vigilantes, empregados do condomínio, mas a responsabilidade não é do condomínio. Pode ser que exista alguma convenção de condomínio que trate de uma forma diferente, mas até onde nós conhecemos, nenhuma dá essa autonomia ao condomínio de ser responsável por qualquer furto no veículo ou do veículo. Veja bem, se isso ocorresse, imaginou um condomínio ter que cobrir vários roubos de carro ali dentro. Bicicletas, que ocorrem demais. Então, quando há uma insistência do proprietário, então o que nós orientamos é que o síndico deve fazer uma Assembleia Geral para resolver o assunto. Tem uma pergunta também do Zé Francisco, que eu acho que vai muito em relação a essa. Ele pergunta aqui, em um prédio onde não trabalha porteiro ou vigia no período da noite, sem nenhum sistema de segurança, a entrada no prédio é por portão eletrônico e cada morador tem sua chave, seu acionamento, né? Quem é responsável por roubos? Bom, no caso também do interior de veículos. Do interior de veículo. Tem que ser o próprio proprietário. E também esse roubo nos apartamentos. Ou seja, não existe vigia, não existe nenhum empregado de segurança, cada morador entra com um acionamento do portão eletrônico. Um malandro vai lá e arruma o apartamento.
Quem é responsável é o próprio... Bom, nesse caso aí já envolve o condomínio. Eles têm uma convenção, regimento interno, que certamente eles resolveram colocar ali que pode haver uma interferência do condomínio. Mas o que se recomenda é que, havendo roubo, imediatamente o morador chame a polícia, comunique lá, faça a ocorrência, né, o BO, como chamam, certo, e aguardar que a Polícia Civil, o perito, vá até o apartamento para verificar a questão do roubo, de dar continuidade àquele BO. Doutor Delzo, até que ponto vai a responsabilidade do condomínio nesse caso? Então, o que acontece? A jurisprudência do STJ já é pacífica, no sentido de que, se o condomínio não se auto-intitula responsável pelos bens deixados no interior das unidades ou nas áreas comuns, esse condomínio não é responsável. Essa é a regra geral, como assim o Dona Zuitt já falou. Nós temos também uma segunda condição: se o condomínio, em convenção ou regimento interno, estabeleceu a cláusula de não responsabilidade civil, aí sim fica muito mais fácil identificar que o condomínio não é responsável pelos aqueles objetos nas áreas comuns e, inclusive, pelo interior dos apartamentos. Porém, nós temos que tomar cuidado, se o condomínio contratou vigilância, seja ela que forma for, à luz da Lei 7.102, que estabelece que a guarda patrimonial e pessoal, o condomínio poderia sim ser responsabilizado, porque aí ele assumiu a culpa invigilando. E quem assume a culpa invigilando, assume a responsabilidade de pagar. Então, quem no condomínio, que efetivamente existe uma deliberação de assembleia que contratou uma empresa especializada em vigilância patrimonial e pessoal e não tem uma cláusula de não responsabilidade civil, o condomínio poderia vir sim a ser responsabilizado, mas tão somente nesse caso. Por quê? É uma exceção à regra. Então, o condomínio, ao pensar em contratar, ele tem que pensar bem. Mas lembrando sempre que o nosso porteiro, o nosso vigia, o nosso garagista, o nosso zelador, os nossos serviços gerais, ele não se equipara ao vigilante. Claro. O vigilante tem lei específica, regramentos específicos, e aí sim, somente neste caso, o condomínio poderia ser responsabilizado. Tem fiscalização específica também, até a Polícia Federal que se faz a fiscalização. Porque para o condomínio contratar diretamente o vigilante, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter a vigilância orgânica. Para o condomínio terceirizar a mão de obra de vigilante, regido pela Lei 7.102, ele tem que ter uma empresa registrada no Ministério do Trabalho, uma empresa autorizada pela Polícia Federal. Ok. Presidente Delzuitt, o Mário Reis ele manda uma pergunta que está dentro também do tema segurança nos condomínios. Ele pergunta se um morador de condomínio residencial pode exercer atividades comerciais em seu apartamento, incluindo o recebimento de visitas diárias. Também é bastante relativo essa inclusão assim, de um pedido, porque isso tem que recorrer a uma Assembleia Geral do Síndico, ser aprovada por 2/3 dos moradores, porque a convenção ela prevê que o apartamento residencial é para moradia e não para desenvolvimento comercial. Então, o síndico não pode autorizar sem ouvir 2/3 dos moradores. Tem que ser passado por uma Assembleia, então. Tem que passar por uma Assembleia, mesmo que venha de uma autorização de alvará e tudo, só poderá ter este valor mediante assembleia de 2/3. Doutor Delzo, o Manuel Messias, ele pergunta aqui, quem responde por furto cometido pelo empregado do condomínio? Essa questão é muito interessante. O Código Civil já traz tudo isso delimitado. Porque diz o quê? Aquele que por ação, omissão, negligência ou imprudência violar direito ou causar prejuízo, mesmo que meramente moral, é obrigado a reparar o dano. Esse é o artigo 186 do Código Civil, um artigo muito conhecido de todos. Porém, o Código Civil, lá no meio das disposições dele, diz o seguinte: o empregador é responsável pelos atos do seu empregado. Então, enquanto empregado do condomínio, se no exercício do seu trabalho este empregado vir a cometer atos, o empregador poderá sim ser responsabilizado civilmente e não criminalmente, porque nós temos duas modalidades de responsabilização neste caso. A criminal, quem vai responder é o empregado, porque ele cometeu o ato de furto, roubo ou até latrocínio, alguma coisa nesse sentido. Mas então ele vai responder criminalmente. Mas civilmente, o condomínio pode ser responsabilizado se ficar comprovado que o condomínio não se acautelou de todos os elementos necessários. E não só em furto,
Por exemplo, nós já tivemos casos aqui no Distrito Federal e fora do Distrito Federal, onde o empregado veio a atacar algum condômino no prédio, a matar, a lesionar, e o condomínio foi obrigado sim a responder. Então nós temos que tomar muito cuidado ao contratar nossos empregados. É por isso que nós sempre falamos o seguinte: a contratação direta é muito mais segura, porque na contratação direta o síndico vai poder escolher bem aquela pessoa que vai tomar conta do seu patrimônio, da sua vida, da sua família. Então ele deve observar se é uma pessoa de boa índole, se é uma pessoa que efetivamente tem as características necessárias, porque essa pessoa, se vir a cometer um crime, seja de homicídio, lesões corporais, furto ou roubo, o condomínio pode ser responsabilizado civilmente, sim. Inclusive nós estávamos conversando até nos bastidores, o interessante desse programa TV Síndico Condomínio, principalmente da participação da nossa advogada Odessa, é uma aula, né, presidente? Porque as pessoas assistem e ficam sabendo de coisas que nem imaginam que poderia acontecer. Vamos lá. Presidente, chegou também mais uma pergunta aqui do Josiel Mendonça, que também dentro da área de segurança no condomínio. Ele pergunta se pode ser cobrado multas dos condôminos faltosos e indisciplinados, ou seja, aquele condômino que cometeu alguma indisciplina fora do código de ética, não, da convenção do condomínio. Pelo que eu entendi, esses faltosos aí devem ser relacionados à participação em alguma Assembleia Geral. Isso não pode, né? Porque a Constituição dá o direito de ir e vir, e não a obrigatoriedade. Agora da indisciplina. Da questão indisciplinar e da falta, né? Se ele faltou é porque ele não teve interesse ou teve algum compromisso, mas não dá o direito do condomínio cobrar uma multa dele, digamos assim. Quanto à questão da indisciplina, isso sim está previsto na convenção, no regimento interno e na própria lei, que o morador ele tem que ter o seu comportamento adequado ali na convivência coletiva, né? Em relação ao respeito a todos. Num prédio que eu residi há algum tempo atrás, ocorreu um fato do filho de uma moradora jogando futebol debaixo do prédio, chutou e quebrou uma lâmpada no teto. O condomínio, além de cobrar o valor da lâmpada, também que cobrou uma multa da mãe do rapaz e deu uma polêmica enorme dentro do prédio. Isso está na convenção, então? Não, a questão aí já deve estar na convenção, no regimento interno, a multa sobre danos, né? Danos que além dela ressarcir o custo da lâmpada... danos materiais no prédio, o morador é responsável. Se o filho cometer alguma quebra em qualquer situação, portaria, porque quase todos os regimentos internos, esses regimentos, proíbe futebol, andar de bicicleta debaixo do prédio, e isso não pode ocorrer, mesmo porque pode acidentar outras pessoas. Aí o prejuízo é maior para aquela família que está permitindo isso para o condomínio também. Com certeza. Doutor Delcio, a Soraya Carvalho, ela pergunta quem responde pelos prejuízos decorrentes da queda de objetos dos apartamentos. É uma coisa que de vez em quando acontece mesmo. Essa questão é uma questão muito palpitante. Por que é uma questão muito palpitante? A primeira resposta que vem à cabeça é: o condomínio é responsável. Por quê? Porque foi jogado de uma das suas unidades. Mas não é. A coisa funciona da seguinte forma: o Código Civil, de maneira direta, determina que o responsável pela queda ou arremesso de objetos das unidades é o proprietário da unidade. Porém, se não for possível identificar de qual unidade foi arremessada ou caiu o objeto, aí sim o condomínio terá que ressarcir os danos em qualquer quantidade que for estipulado por lei. Nós podemos estar falando de danos morais, danos estéticos, danos materiais, lucro cessante, indenizações de pensão pelo resto da vida, em caso, por exemplo, de um jarro cair na cabeça de um transeunte e essa pessoa ficar debilitada fisicamente. Então o condomínio irá responder por tudo aquilo que a lei determinar, inclusive com a novidade, que não é tão novidade para os operadores de direito, mas no dia a dia das pessoas, chamado dano moral por ricochete. Dano moral por ricochete é: se o meu filho sofreu um acidente oriundo de um jarro, oriundo de uma peça caída de uma unidade habitacional, e ele veio a falecer, não só
eu posso pedir danos morais porque eu perdi o meu filho, mas o irmão do meu filho também pode pedir danos morais. Então a coisa é um multiplicador. E quando é que surgiu essa questão? Surgiu quando da queda daqueles aviões de São Paulo, que a TAM teve um problema, e indenizar a esposa, indenizar o filho, daqui a pouco a mãe e o pai começou a pedir indenização e a alegação era, já indenizei. Não. Por ricochete, os parentes próximos todos teriam direito de uma indenização. Então, o que o condomínio deveria fazer? Eu sei que é difícil, mas deveria ter um sistema de identificação, por exemplo, uma câmera fixada na fachada do prédio para, se ocorrer uma situação dessa, conseguir identificar de que unidade foi. Porque se não conseguiu identificar, a coletividade vai ter que pagar pelo ato de uma pessoa só. Agora, veja bem, eu vou só repicar um pouquinho, ricochetear essa pergunta da Soraya Carvalho. Veja bem, o senhor deu essa ideia da questão da câmera na fachada do prédio. Se por acaso foi identificado, além da responsabilidade civil e, de repente, criminal do morador, o condomínio também se torna corresponsável? Se tiver a identificação, não. Não. Porque o Código Civil expressamente fala sobre isso. É um artigo, salvo engano, está entre o 920 e 950 do Código Civil, que estabelece precisamente sobre a responsabilidade neste caso. Porém, se não identificar no primeiro momento, o condomínio pode responder. Mas se no futuro o condomínio conseguir identificar e conseguir provar de que unidade foi, ele pode entrar com ação regressiva requerendo que aquela pessoa que deu causa venha a reparar o dano cometido. Tá aí, seu síndico, senhora síndica, mais uma dica do Dr. Delcio, economize, já comece a instalar a câmera na fachada, essa dica muito importante. Deusuíte, presidente Deusuíte Assis, nós estamos encerrando o nosso programa, suas considerações finais sobre esse tema, a segurança nos condomínios? Bom, estamos felizes em estar aqui respondendo os questionamentos dos nossos condôminos, síndicos, da sociedade condominial e os convido para participarem do curso que o Síndico Condomínio está parceiro do CAL, do IBAP e CREA, que ocorrerá no dia 22 de setembro, de 22 a 25 de setembro, e que o Síndico Condomínio, os filiados, em dias com as suas contribuições, terão 50% de desconto no curso. Acessem o nosso site, que estamos com o programa já no site, e também estamos telefonando para todos os nossos associados. Eu agradeço. Doutor Delcio, suas considerações finais sobre o tema segurança nos condomínios? A segurança em condomínio é um tema que efetivamente está completamente em moda, como se diz, e em alta complexidade. Por quê? Em Brasília nós temos uma situação um pouco mais feliz, porque nós não temos uma grande quantidade de eventos delituosos nos condomínios, mas São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades, os condomínios têm que virar verdadeiras penitenciárias internas para resguardar o direito dos moradores e não serem vítimas dos bandidos. Nós estamos invertendo as situações, nós estamos criando calabouços para proteger os nossos moradores. Mas, infelizmente, senhor síndico, se o senhor não se acautelar para evitar os danos, efetivamente esse condomínio poderá até ter uma depreciação de valores, porque um condomínio que é desprotegido de segurança, ele não pode concorrer em termos de valores venais da unidade com um condomínio que tem melhor proteção. Ok, agradeço muito a presença da presidente Deusuíte Assis, do advogado Delcio Júnior, agradecendo aqui a nossa equipe técnica da Top TV Brasil e agradecendo principalmente a você, internauta, que participou durante esse período conosco. Lembrando que na próxima segunda-feira, às 11h30, teremos um novo encontro com o programa TV Síndico Condomínio, falando e abordando sobre a NBR 16.280. Mande as suas perguntas e se liguem nesse curso que a presidente acabou de colocar no dia 22 de setembro, né, presidente? 22 a 25. 22 a 25 de setembro. E antes disso, pega um pouquinho, desenvolva um pouquinho dos temas aqui. Muita coisa que for discutida aqui no programa será abordado de uma maneira bem interessante, bem mais ampla, né, no curso. Segue TV Síndico Condomínio, segue programação Top TV Brasil e até a próxima semana. Um abraço.